Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Odisseia, um canal voltado ao desenvolvimento humano e espiritual, nessa nossa série muito especial em que nós abordamos temas relacionados à prosperidade real. E hoje nós vamos conversar sobre as 3 informações fundamentais para que você tenha prosperidade financeira real. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho a questão das nossas finanças, a gente vai entender um pouquinho isso, e as 3 informações sem as quais é muito difícil da gente conseguir prosperar financeiramente. E eu aproveito para te convidar, se você está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo o canal, dê uma olhada nas playlists, no nosso conteúdo. Se você achar interessante, deixe os seus comentários, clica no joinha, assina o canal para que a gente possa continuar entregando esses conteúdos para você, porque a rede social ela só entende que você valoriza esse conteúdo se você assinar, se você der seu joinha, se você deixar seus comentários. Isso aumenta muito a chance do YouTube te entregar novos conteúdos como esse que nós produzimos aqui com muito carinho, com muita dedicação, para que você alcance a prosperidade real. Vamos lá então. Vamos falar sobre as 3 informações que são fundamentais para que a gente tenha prosperidade real. A primeira pode parecer um pouco óbvia, mas a verdade é que nós precisamos de muita sabedoria e força de vontade para compreender o óbvio e colocá-lo em prática na nossa vida. Normalmente, as pessoas tropeçam exatamente naquilo que é mais óbvio. E essa primeira informação, ela segue exatamente esse princípio. Porque pode ser uma coisa muito simples, mas que, acredite ou não, a grande maioria das pessoas não dispõe dessa informação, que é o entendimento, a informação, o detalhamento de quais são os seus gastos, para onde é que vai o dinheiro que você ganha, onde é que você está empregando esse recurso importante na sua vida, muitas vezes com trabalho suado, dedicado, horas de trabalho, afastamento da família, não poder fazer as coisas que você gostaria, porque você está ali trabalhando para ganhar o seu dinheiro. E muitas pessoas são dedicadas, esforçadas, mas quando a gente pergunta para elas assim, para onde está indo o seu dinheiro, normalmente elas não têm noção de com o que estão gastando, aonde estão investindo, e sem isso é muito difícil da gente ter prosperidade financeira. Eu queria aprofundar um pouquinho essa questão, porque saber para onde o dinheiro está indo, não é simplesmente você ter uma listinha, você controlar, registrar ali na sua planilha Excel ou num programa qualquer de computador ou de celular hoje em dia, tem tantas ferramentas úteis, o que é que você está gastando. Não é só isso. Isso faz parte também, nós temos os modelos aqui dentro do Odisseia Academy que a gente disponibiliza para as pessoas de como controlar isso, só que isso vai um pouquinho além de simplesmente ter um registro. É você analisar qual é a categoria dos seus gastos. Porque dependendo da categoria de gastos, você pode estar em um momento diferente da sua vida financeira e cada momento da vida financeira exige uma estratégia diferente. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos lá. Não significa só você ter uma relação, mas você categorizar os seus gastos em 5 categorias diferentes. A primeira categoria é quais são os seus gastos essenciais. Sabe aquelas coisas que não podem faltar de jeito nenhum? E, gente, aqui, essencial é essencial. Uma vez a gente estava com uma turma e aí as pessoas estavam preenchendo ali gasto essencial, a pessoa colocou assim, Netflix, Disney Plus. Olha, serviço de streaming não é essencial. Dá para a gente passar sem eles. Essencial é essencial mesmo. É a conta de aluguel, é os nossos gastos com alimentação, aquilo que a gente precisa pagar de conta de energia, não são os serviços de entretenimento. Nada de errado com eles, eles têm seu lugar, mas eles não fazem parte dessa categoria essencial. Por que essa categoria é importante? Porque a partir dela é que nós vamos definir quanto que nós precisamos ter para alcançar o nível que eu chamo de segurança. Aquele ponto em que, olha, se acontecer alguma coisa, eu tenho aqui um valor reservado e esse valor me dá segurança. O valor de segurança, ele depende de quais são seus gastos essenciais. Vou dar um exemplo aqui. Imaginemos que uma pessoa ela tem de gastos essenciais mesmo, uma quantia ali de algo em torno de R$6.000. Ótimo. Quanto que essa pessoa precisa ter
economizado, tendo uma conta, tendo uma aplicação que tenha liquidez, porque são aplicações diferentes para essas aplicações para recursos que a gente tem para as nossas gastos emergenciais, para aquilo que é essencial, que a gente chama de reserva de segurança. As aplicações são diferentes. Quanto que a pessoa deveria ter para poder dizer assim, olha, já tenho o suficiente para dizer que estou no nível de segurança? Ela vai pegar esse valor, multiplicar por 9 e aí ela tem quanto que ela deveria ter reservado para ter a segurança que vai cobrir os gastos essenciais caso surja alguma eventualidade, uma perda de emprego, né? O valor seria então R$54 mil, ou seja, se ela tem 6 mil de gastos essenciais, ela precisa ter 54 mil reservado numa aplicação que tenha liquidez, que tenha uma rentabilidade que proteja ela da inflação, que não esteja exposta a risco e que não seja poupança, como a gente já comentou sobre isso. Poupança não é uma aplicação para a gente manter o nosso recurso e nem um plano de previdência. Eu conheço pessoas, às vezes, que mantêm a sua reserva de segurança em plano de previdência. Não é o mais adequado, porque não tem a liquidez que a gente gostaria e pode ser que na hora que a pessoa tenha que sacar aquele recurso, ele não tenha a rentabilidade que ela estava esperando. Então, reserva de segurança tem que estar numa aplicação que tenha liquidez, proteger da inflação e que não esteja exposta a risco. Por que 9 meses, Saulo? Você pode perguntar assim, 9 meses é o suficiente para que a gente possa começar um novo projeto, para que a gente possa buscar um novo emprego. Eu tenho amigos e amigas que são headhunters, trabalham com recolocação de executivos, e normalmente esse é um período aceitável para alguém, no limite ali, conseguir uma nova recolocação profissional. Ou para que a pessoa tenha tranquilidade de que durante 9 meses ela pode investir num projeto pessoal, ela pode começar uma nova carreira. Então, 9 meses é o mínimo que ela precisa ter para dizer assim, olha, aqui eu tenho a minha segurança, não estou mais naquele modo de sobrevivência que a gente já falou sobre ele aqui. Qual que é a segunda categoria de gastos? São aquelas coisas que são importantes. E aí cada um vai ter aquilo que valoriza, que pode ser importante para ela, para a família, se você é casado, casada, se você tem filhos, não tem filhos. Isso vai mudar de pessoa para pessoa, mas são aqueles gastos que são importantes para manter o seu estilo de vida. Aquilo que você está acostumado a ter como padrão de consumo, você manter ali aquilo que é importante para as pessoas que você é responsável por elas. E a soma dos gastos essenciais com os gastos importantes também vai nos ajudar a ter ali um próximo ponto de economia que vai caracterizar a nossa segurança a médio prazo. A gente vai ter ali aquele recurso que dá para a gente se manter a um prazo mais longo um pouquinho do que só os 9 meses. Isso vai servir de parâmetro para a gente estabelecer quanto que nós devemos ter economizado para chegar num outro nível, além daquele só da economia para a segurança. Depois nós temos outros tipos de gastos, que são os gastos que eles são desejáveis, que são aquelas coisas que a gente gostaria, mas se não tiver, não é isso que vai mudar a nossa relação com a esposa, com o esposo, com os filhos, tá? São coisas que a gente gostaria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Trocar de celular todo ano. Tem pessoas que gostam de estar atualizado com o modelo, o último modelo, nada de errado com isso, né? Todo ano as empresas lançam novos modelos, apesar de que cada vez eles estão mais parecidos com o da geração anterior, mas tem pessoas que gostam de se manter atualizadas. São coisas desejáveis, mas elas não são essenciais e elas não são importantes. Ou seja, passar uma geração sem trocar o celular, não tem nada de errado com isso. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Então não precisa se preocupar. Gastos que são desejáveis são aqueles que a gente gostaria, mas ele não vai mudar o nosso estilo de vida, não vai mudar as nossas relações, aquilo que a gente gosta de fazer com a família. O quarto tipo de gastos são aqueles que nós fazemos para os bens de maior valor. Um carro, às vezes um outro veículo, um segundo veículo para a família, alguma coisa que a gente compre, uma geladeira, uma TV para casa, são gastos que a gente está trocando os bens que nós utilizamos. E esses gastos são importantes por quê? Porque às vezes as pessoas não fazem conta de que às vezes acontece uma intercorrência e a gente precisa substituir aqueles bens e a gente precisa, de fato, estar ali com aquela reserva, com recursos para fazer frente a isso. Teve uma época que eu fiz uma mudança, mudei de casa, cheguei na casa nova, compramos uma TV, colocamos na parede,
e meu filho Arthur, de 5 anos, estava brincando ali, pegou uma baqueta de bateria e atirou sem querer na televisão e aquilo deu uma trincadinha. Só que as TVs de hoje é assim, deu uma trincadinha, acabou, você não tem jeito de fazer mais nada com aquilo. Então você tive que trocar a televisão por conta dessa pequena brincadeira do Arthur. Às vezes acontece isso, a gente precisa colocar isso na nossa conta, porque eventualmente acontecem problemas. A quinta e última categoria são dos nossos sonhos. E é importante a gente ter essa noção. Sobretudo, por exemplo, para casais. Os casais precisam ter os seus sonhos em conjunto. Qual que é o sonho do casal? É fazer uma viagem para um lugar específico, é poder adquirir uma casa que tenha determinadas características, é adquirir um determinado patrimônio, ter uma determinada experiência, né? É importante construir uma obra social para algumas pessoas, fundar uma escola. Tem gente que tem propósitos de levar abrigo para os velhinhos, montar uma creche para as crianças, contribuir com algo para a sociedade. Aqui são os seus sonhos. E é importante que você tenha esses sonhos muito claros e que você dê valor, ou seja, diga quanto que esses sonhos vão custar, quanto que você precisa ter de recurso financeiro para atingir esses sonhos. Não adianta só ter o sonho na cabeça e imaginar como seria bom ter aquelas coisas se você não colocar ali no papel direitinho quanto que aquilo vai custar, para que você possa identificar se você está na direção de ter essas coisas ou não, o quão distante você está dos seus sonhos financeiramente. Na medida que a gente conhece os nossos gastos, a gente vai alocando os nossos investimentos de acordo com a característica de cada um deles. Porque se a gente está fazendo uma reserva, economia para realizar um sonho, obviamente que a gente pode buscar alguma aplicação mais de longo prazo. Porque às vezes o sonho pode ser um sonho que vai demorar ali 5, 6 anos para se concretizar, nada de errado com isso, e a gente pode se expor a uma determinada aplicação que tenha um prazo maior e que, portanto, uma rentabilidade maior, o que vai acelerar com que a gente chegue no ponto de poder realizar aquele sonho. Então, a primeira informação fundamental que vai definir a nossa estratégia de aplicação, nos informar quais são os marcos, que vai dar para a gente aquela energia de saber que, olha, eu estou buscando economia, já tenho tanto, já consegui a minha reserva. Se você está começando hoje, se você tiver R$100, R$200, R$500, R$1.000 reservado, economizado, você já está começando a montar a sua reserva, tem uma estratégia de aplicação para isso, como a gente já comentou, e aí a gente vai construindo esse patrimônio para que a gente possa realizar os nossos sonhos. Então, primeira informação importante para que a gente possa ter prosperidade financeira real. Lembrando aqui, eu acho sempre importante a gente falar que quando a gente fala de prosperidade financeira real, ou prosperidade real em qualquer aspecto que a gente está trabalhando nessa série, nós estamos falando de uma prosperidade que ela decorre de saber ganhar de maneira honesta, legítima, saber manter, mas também saber multiplicar. Não só multiplicar o dinheiro, mas também convertê-lo em algo que seja útil para você, para as pessoas que você ama, para a sociedade onde você está. Tá? Então, para a gente poder ter prosperidade real, a primeira coisa que nós devemos conhecer é para onde vai o dinheiro que está chegando nas nossas mãos. A segunda informação que nós devemos ter na nossa cabeça quando a gente pensa em prosperidade real, e essa é algo fundamental, é assim, qual o conhecimento que você possui sobre finanças? Só que aqui tem uma pequena pegadinha. Por conhecimento, eu não quero dizer simplesmente informação. Porque você pode ter muitas informações sobre finanças, mas você pode não ter nenhum conhecimento sobre finanças. O conhecimento ele só surge na medida em que a gente junta, conecta a informação com a prática, com a experiência. Aí a gente tem conhecimento. Por que é tão importante a gente ter consciência do nosso nível de conhecimento sobre finanças? Porque se você não sabe, no sentido de conhecer, de ter vivenciado aquilo, como é que funciona determinados mercados, você pode cair nos modismos, você pode cair em coisas que podem até ser adequadas a algumas pessoas que são mais experientes, que são mais habilitadas, mas que por enquanto ainda não é o seu caso.
Eu vou dar um exemplo que talvez torne isso mais claro. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava começando a fazer o seu planejamento financeiro, tinha ali algumas economias, e ele queria realmente tratar isso de uma forma mais responsável, madura, para construir um futuro para ele, para a família dele. E a primeira pergunta que ele me fez foi assim: Saulo, o que você acha de criptomoeda? Eu perguntei assim: por que você está me perguntando isso? Não, porque eu estou querendo melhorar os meus investimentos, e aí eu estava conversando com uma pessoa outro dia no trabalho, me falou de criptomoedas, e eu falei: olha, criptomoedas eu conheço, né? Já operei, tenho alguma coisa com criptomoeda, mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Você já faz investimento em ações? Ele falou: não, em ações não, Saulo. Você já faz investimento em fundos? Ele falou: não, em fundos não, Saulo. Onde é que está seu dinheiro hoje? Ele falou: não, eu aplico na poupança. Aí eu falei: você quer fazer um salto de alguém que tem experiência com a poupança para a criptomoeda? Porque assim, entre uma coisa e outra, tem uma infinidade de passos que a gente precisa obedecer para que a gente não caia em investimentos que podem ser bons, tem nada de errado com eles, tem a sua estratégia, é preciso entender como o mercado funciona, mas que eles exigem um nível de maturidade maior. É muito comum as pessoas se empolgarem com aquilo que aparece na internet, com os anúncios, tá? Nada de errado com essas coisas, mas a pessoa precisa ter essa autoconsciência, que se ela está saindo de um ponto em que ela está investindo, por hipótese, tá? Na poupança, ela precisa primeiro começar a entender do mercado de fundos. Fundos de renda fixa, tesouro direto, fundo imobiliário. Depois que ela fizer algumas inserções nesse mercado, ela entender um pouco isso, ter feito ali seus 2, 3 investimentos nessa área, saber medir, 3 meses, entendendo como é que é a rentabilidade, 4, entendeu a lógica disso? Então ela vai para outros mercados, fundos de ações, arriscar um pouquinho, comprando algumas ações, definindo qual que é a estratégia dela, se ela quer ações para rentabilidade ou se ela quer alguma coisa para ter dividendos. Aí ela começa a botar um pezinho nessa outra água, que já exige um conhecimento mais profundo, exige mais tempo para olhar. Depois de ter passado por isso, a pessoa pode começar a pensar em diversificação internacional, ela vai avançando para outros tipos de ativos, e lá na frente ela começa com aqueles ativos que são de mais alto risco, dentre os quais eu classificaria as criptomoedas, que são investimentos de altíssimo risco. Inclusive, não sei se você se lembra, teve um caso muito curioso, foi largamente informado pela mídia, de uma corretora de criptomoedas, em que o dono da corretora teve um acidente, morreu, e por isso ninguém mais tinha a senha para poder sacar as criptomoedas. Porque criptomoedas têm uma característica muito específica. Então, você precisa saber aonde você está investindo, como, porque senão você corre o risco de cometer deslizes que podem custar o seu futuro, o futuro da sua família, a segurança. Novamente, não tem nada de errado com esses ativos, mas se você não tiver passado por experiências com outros ativos, é muito difícil você ter sucesso. Não vou dizer que não possa, mas as chances são maiores de você ter mais dificuldades do que sucesso. É como a gente imaginar que um estudante que acabou de entrar na faculdade de medicina vai ser levado para uma mesa de cirurgia de alto risco e esse estudante vai ter condição de fazer aquela cirurgia de uma maneira espetacular. As chances são de que o paciente tenha problemas. Só que no caso das nossas finanças, o paciente é você e o médico também. É você que tem que assumir essa responsabilidade. Então, quando a gente fala de criptomoedas, quando a gente fala do mercado de day trade, quando a gente fala de opções, são mercados que têm o seu papel, inclusive para minimizar risco, saber como é que a gente opera com eles, para que a gente possa... Em empresas, por exemplo, isso é muito utilizado, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas em empresas isso é muito utilizado para a gente minimizar risco de operações, negócios que têm custos em várias moedas. Então, são mercados importantes. Só que para a gente chegar lá, tem um caminho. Tá? Nós não podemos passar por uma trajetória que salte esses caminhos. Então, é importante que você saiba qual que é o nível de conhecimento, de experiência. Você passa ali primeiro para as aplicações fixas, depois para as aplicações que têm um pouco mais de volatilidade,
pode chegar até o mercado de câmbio, até que você chegue no ponto de tratar desses ativos mais arriscados. E a última informação das 3 fundamentais para que você tenha prosperidade financeira é conhecer o seu apetite, a sua disposição para risco. E cada pessoa tem o seu próprio perfil. Às vezes a gente pode ter diversas categorias, né? Desde conservador, moderado, arrojado. Normalmente os bancos, corretoras trabalham com essa classificação, mas é importante você saber qual é o seu apetite para risco. Porque se você for fazer uma aplicação, se você for investir seu recurso, se você for entrar em um negócio que ele tem um nível de risco maior do que o que você está emocionalmente preparado para suportar, chances existem de que você vai ter mais problemas do que soluções. Você pode comprometer suas noites de sono, você pode, às vezes, ter preocupações que são naturais dentro de um mercado de alto risco, mas que você não está preparado para eles. Pode ocorrer perdas que quem está acostumado a lidar com risco pode tolerar isso de uma maneira muito tranquila, mas você pode ser uma daquelas pessoas que obedece àqueles princípios conservadores de finanças, né, que envolve 2 regras. A primeira regra é nunca perca dinheiro. A segunda regra é, em todos os outros casos, recorra à primeira regra. A gente não se expor a determinados riscos que podem comprometer parcial ou totalmente aquele investimento que a gente está fazendo. Então, conhecer o nosso apetite para risco é fundamental, porque senão você pode acabar entrando em aplicações que não estejam ajustadas ao seu perfil. E nos 2 extremos, pode ser que você não aceite aplicações que têm um perfil de risco que você está preparado e, por conta disso, você acaba ficando em aplicações muito conservadoras. Vou dar um exemplo, né? Às vezes uma pessoa ela tem um certo apetite para risco, não é muito, mas ela aceita ali correr algum risco com uma parte pequena do patrimônio dela, ela entende que às vezes vai ter uma volatilidade na rentabilidade, pode cair um pouquinho, mas não vai ter perda. Essa pessoa ela tem chances de buscar operações, ativos financeiros que vão dar para ela uma rentabilidade melhor a médio e longo prazo. E se de repente ela não ajusta o seu portfólio, a sua cesta de aplicações a isso, ela pode ficar em aplicações muito conservadoras e perder a chance de acelerar a sua liberdade financeira, a realização dos seus sonhos. Então, conhecer o seu padrão de risco é fundamental. Lembrando que, em se tratando de finanças, um pouco de risco sempre é bom a gente estar preparado para correr. Não estou dizendo que a gente tem que correr qualquer tipo de risco. Como é que os riscos podem ser entendidos no mundo financeiro? Existe um risco de você não ter uma rentabilidade muito alta, e esse é um risco mais aceitável, aplicações que dizem assim, olha, você não perde o patrimônio, mas você pode, eventualmente, num determinado mês, no outro, não ter uma rentabilidade muito alta. E está tudo bem, isso não é um risco elevado. Pode chegar um momento em que estava esperando a rentabilidade de 1,3 e a rentabilidade veio de 0,9, isso é um risco aceitável. Agora, existem situações em que o risco avança para o valor investido. E aí você precisa saber se realmente você tem apetite para isso, para que você não perca suas noites de sono, para que você possa, de fato, fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar por dinheiro, perdendo noite de sono, ficando ansioso, ficando preocupado em demasia, porque, no fundo, o recurso financeiro deve ser um fator, uma ferramenta para que a gente alcance prosperidade, para que a gente alcance felicidade, para que a gente realize os nossos sonhos, para que a gente deixe a nossa marca no mundo, para que a gente deixe algo para os nossos filhos, não só em termos de recurso financeiro, mas também de exemplo, porque a juventude também precisa entender como lidar com finanças e ter o domínio sobre esse aspecto tão importante da nossa vida. E aqui, só fazendo uma recapitulação rapidamente, as 3 informações que você precisa ter para prosperar financeiramente. Primeira delas, saiba para onde está indo o seu dinheiro. Depois, saiba qual é o seu conhecimento, entendendo que conhecimento é prática, sobre finanças. E terceiro, conheça o seu apetite para risco. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixa de deixar o like aí, deixar seus comentários, as suas perguntas. Se você tem alguma dúvida sobre essa temática, deixe nos comentários, a gente sempre lê todos os comentários
porque essa série foi preparada com muito carinho para que você possa entender melhor esse mundo e alcançar a prosperidade real. Compartilhe com aquelas pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo e nós nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.